com 16 anos. Foi a primeira vez na vida que eu pisei dentro de uma academia. E na época, eu entrei na academia só por dois motivos. Eu era muito magro. Eu não aguentava mais ser zoado por ser muito magro. E também eu era muito insatisfeito com aquilo. Hoje eu tenho 85 quilos, 25 quilos a mais do que eu tinha na época. Na época eu tinha 60 e eu não fazia ideia. Mas aquilo dali não ia ser só um treino pra mim. Ia ser algo que ia mudar tudo na minha vida. Na adolescência, eu tenho um bom físico. Não muda só teu corpo. Muda a forma como você se vê, a forma que as pessoas te tratam. Muda até a forma de como as oportunidades vão aparecer pra você. Se eu pudesse voltar lá atrás hoje, eu faria tudo de novo. Mas assim, tem alguns erros que eu poderia ter evitado que eu evitaria. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Vou te dar algumas dicas e conselhos para que você não cometa os mesmos erros que eu. Eu vou te explicar também o porquê que isso pode mudar a tua vida. Então, eu vou dividir o que eu vou falar aqui nesse vídeo em três partes. Eu vou dar primeiro dicas de treino, que eu acho que é o que vai ser mais rápido, e de alimentação, ou seja, os dois primeiros vão ser isso, dicas que eu usei para mim. Eu não sou nutricionista, eu não sou professor de educação física. Vou falar simplesmente o que funcionou para mim e assim, baseado na minha experiência, eu vou falar o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, mas enfim, baseado na minha experiência aí dos anos que eu tenho de treino e assim, do pouco que eu já estudei, tanto aprendendo com vídeos, podcasts, esse tipo de coisa, na internet também. Enfim, treino e alimentação vai ser bem rapidinho, até porque eu vou falar bem o básico do básico, para acabar não cometendo nenhum gafe aqui e não falando alguma coisa errada. E para finalizar, eu acho que o mais importante, eu vou falar o porquê que você deve se importar com isso e deve dar uma atenção para isso e por que isso pode mudar a tua vida. Então vamos lá. Cara, primeira coisa, treino, eu acho que assim, se você nunca entrou na academia, que era o meu caso, eu nunca tinha treinado musculação, e aí a primeira coisa, cara, que eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação e isso ajuda muito, mas assim, pode te atrapalhar muito também. Tu tá entrando na academia, tu vai estar com aquela empolgação ali, tu vai querer procurar um monte de coisa e aí tu pode acabar enchendo tua cabeça de informação e ficando meio perdido. Cara, primeira coisa, o básico bem feito funciona muito. Cara, tu tá entrando na academia, é a primeira vez que teu corpo tá tendo contato com a musculação. Calma, tá ligado? Primeiro vai lá, conhece os aparelhos, conhece a academia que você vai treinar. Às vezes é uma academia de bairro que tem pouco aparelho, às vezes é uma academia boa, que você tem muita variedade. Conhece teu corpo primeiro, ganha consciência muscular. Eu acho que essa é a palavra, consciência muscular. No começo, cara, vai ter treino ali que tu vai estar treinando costas e vai estar sentindo peito. Tu vai estar treinando bíceps e vai estar sentindo tríceps. Enfim, isso é muito comum. Porque às vezes tu tá tentando fazer um exercício que é muito difícil para tu, tem que ter uma experiência um pouco elevada. E aí, tipo assim, tu vai acabar fazendo errado, vai acabar sentindo errado. Então, assim, eu acho que o que mais me ajudou foi que eu não tive essa pressa para começar. Eu tive muita consciência. Eu comecei devagarinho, primeiro ganhando consciência corporal, consciência muscular. Aprendi a fazer os exercícios direito. Cara, básico, série, divisão de treino, esse tipo de coisa. Por básico, mano. 3 de 10, 4 de 10, 3 de 12. Essas coisas são muito suficientes para você. Você nunca treinou. Se você fizer qualquer coisa bem feito, já vai ser melhor do que você não fazer nada. Então, assim, vai sem pressa, vai no seu ritmo, vai sem vergonha, vai criando confiança para ir botando peso, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o treino, cara, hoje em dia na internet você vai ter treino de tudo aí. Você vai ter informação de tudo, meu irmão. Então, assim, isso deve te ajudar muito, você tem que usar isso a teu favor, mas também isso pode acabar te atrapalhando, tá ligado? Informação em excesso pode acabar te atrapalhando. Então, assim, vai devagar, vai tranquilo, vai no teu tempo, vai ganhando experiência, vai conhecendo o teu corpo, vai vendo o que funciona pra você. E aí, na época, o que eu fazia, cara, era isso. Era o básico do básico. O que eu fiz durante, sei lá, o meu primeiro 2 anos de academia ali, cara, era isso. Minha divisão de treino era as clássicas, tipo, peito e tríceps, costa e bíceps, sei lá, ombro e abdômen e um dia de perna, alguma coisa assim. E, cara, é isso, tipo, por exemplo, 4 exercícios para cada músculo, 3 exercícios para cada músculo, séries ali de 8 a 12 movimentos. Bom dia, pode passar. Es muy lindo acá. Sim, sim, com Sí, certeza. pero es hermoso. Está por subir la marea. O Nordeste eu conheço, o Sul não. Al sur no. Não. Natal, Maceió eu conheço. Agora, Torres, Bombinha, Camboriú, não. É bem-vindo, prazer. Gracias, gracias. Bota bom, viado. Enfim, voltando aqui, rapaziada. Tava falando, o básico do básico funciona, cara. Então acho que assim, o resumo é praticamente esse. Tanto pro treino quanto pra musculação, que é o segundo tópico que eu vou falar. Pra musculação não, pra alimentação, que é o segundo tópico que eu vou falar. Cara, mesma coisa. Assim, o que eu fazia, né? Porque eu era muito magro, às vezes pode ser o seu caso, às vezes não pode ser. Eu tenho um metabolismo muito acelerado. Então assim, eu tinha que comer muito pra ganhar peso. E aí, mano, na época, tava muito focado, tava muito empolgado. Mano, pra mim isso era muito tranquilo.
tá ligado? Eu sempre acordei muito cedo, até porque eu sempre estudei de manhã. Na época, o que eu fiz que mais me ajudou foi tomar 2 cafés da manhã. Eu sempre acordava muito cedo, então eu comia, tipo assim, uns 5 e pouco, 6 horas. E ali no meio da manhã, 9, 10, eu comia outro. Almoço, lanche da tarde e janta. Minha alimentação era basicamente essa. Só que, por exemplo, nessa época, mano, tipo, tu come qualquer coisa e a parada praticamente não te faz mal. Tipo assim, eu acordava de manhã, café da manhã eu sempre comi bem. Só que aí ia pra escola, por exemplo. Aí passava a manhã toda ali sem comer, voltava, almoçava. E aí à tarde, como eu ficava muito sozinho em casa, ou muito tempo na rua, era a época que eu comia, era a hora que eu comia qualquer merda, tipo assim, biscoito, salgado, qualquer lanche, qualquer coisa. E à noite também eu nunca tive o costume muito de jantar, mano. Fazia a mesma coisa. O que eu comia de tarde, praticamente eu comia à noite. Então, assim, o que me ajudou? Foi passar a fazer as 5 refeições que eu fazia bem feitas, comer coisas boas, assim, tipo, não era uma dieta regulada nem nada, mas era assim, trocar, tipo, um lanche de um biscoito com um refrigerante. Não, comia ali, tipo assim, fazia um sanduíche, alguma coisa, um omelete, então, enfim. Essas foram as principais diferenças que me ajudaram. E aí, basicamente, o que eu comia? De manhã, cara, acordava, era quando eu mais comia. Minha primeira refeição eu comia muito. Tipo assim, muito, né, entre aspas. Tipo, acordava, fazia, sei lá, 2 tapiocas com 4 ovos, sei lá, banana, enfim. No meio da manhã eu gostava de comer, tipo, banana amassada com aveia e mais alguma coisa. Ou, às vezes, fazia outra refeição de pão com ovo. Almoçava com meus pais, fazia, assim, mas almoço básico, cara, arroz, feijão. Eu gosto muito de macarrão. Então eu sempre pedia, assim, pra minha mãe sempre fazer macarrão sempre que eu pudesse. E aí macarrão é algo que até que eu como mais em questão de quantidade. Então, assim, comia macarrão com frango, arroz, feijão e um bife, alguma coisa assim. Mas, assim, uma alimentação muito básica. E aí durante a tarde foi a diferença que eu fiz, que eu falei, que foi largar o biscoito, largar esse tipo de coisa e fazer mais um lanche, fazer mais uma tapioca, fazer mais um omelete, fazer um lanche da tarde legal. E passei a jantar, que era algo que eu não fazia por falta de costume mesmo, tá ligado? E aí passei a fazer a janta, uma refeição igual ou parecida com o almoço. Mais uma refeição de comida mesmo, tá ligado? Então, assim, se seu caso for parecido com o meu, e eu acho que quando a gente é adolescente ali, eu acho que nosso corpo funciona muito bem, responde muito bem os treinamentos físicos e a alimentação também. Eu acho que é isso, você fazer o básico do básico, obviamente você vai encaixar com a sua realidade, mas já vai te ajudar muito. E enfim, cara, é isso. Tipo assim, eu passava. Esses detalhes que fizeram diferença. Tipo assim, como eu tinha que comer bastante. Eu também sempre surfei, passava horas dentro d'água e ficava sem comer. Então, assim, passei a levar um potinho com algum sanduichinho pra praia ou com algumas frutas, enfim. Passava a estar sempre me alimentando ali, tipo, me preparava melhor, tá ligado? Para as circunstâncias, tá ligado? Usando a minha experiência como referência, eu acho que foi isso. Essas são as principais dicas que eu posso dar, assim, de treino e alimentação. Até porque, mais uma vez repetindo, eu não sou nenhum profissional de educação física e também não sou nenhum nutricionista. Mas, enfim, falando, o que funcionou pra mim foi isso, cara. O básico bem feito e pequenas mudanças ali nos meus hábitos diários que, cara, as pequenas mudanças são as que mais fazem diferença. Um erro que eu cometia muito, e pra mim é uma dificuldade até hoje, hidratação. Eu nunca fui de beber muita água, cara. Então, pra mim sempre foi muito difícil me manter hidratado, beber, tipo, bater meta de água diária, tipo, 3 litros diários, sempre foi muito difícil pra mim. Então, assim, esse é um dos erros que, pô, se você tiver essa facilidade ou conseguir cumprir essa tarefa também vai te ajudar muito. Mas enfim, foi algo que eu tive que corrigir porque chegou num certo nível que o meu físico ele deu uma estagnada e aí eu não conseguia passar daquilo dali. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que focar praticamente ao extremo para conseguir ultrapassar aquela barreira. Mas esse é assunto para outro vídeo, que foi quando eu fiz o desafio de 75 dias. E aí eu posso explicar para vocês qual foi a diferença que, tipo assim, focar ao extremo no meu físico causou, assim. De algo que eu fazia, tipo assim, na minha rotina, tudo bem, tá encaixado ali. E depois que eu passei a fazer como foi meu principal objetivo, evoluir meu físico, quais foram a diferença que eu senti e o que eu fiz, né, nesse período. Posso fazer esse tipo de vídeo também? Esse aqui é o primeiro vídeo, não é primeiro não, mas é um quadro diferente dos vlogs daqui do canal, que é um quadro mais falando, tipo, falando assuntos que a gente tá sempre debatendo aqui nas entrelinhas do vídeo, um pouco mais focado, dando um pouco mais de atenção. E também são assuntos que vocês sempre estão me pedindo, tanto aqui nos comentários quanto lá no direct. Estão sempre falando, cara, fala um pouco dos seus treinos, fala um pouco de algo que te ajuda no seu físico, enfim. Já tem muito tempo que me pedem isso, e é a primeira vez, eu acho, que eu tô vindo aqui parando para falar sobre isso. Então, assim, podem deixar aí nos comentários os próximos assuntos que vocês acham interessante eu estar trazendo aqui. E é isso, cara. Esse é um tipo de vídeo que é legal trazer, é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer também. É bom pra gente debater alguns assuntos mais a fundo.
Enfim, deixei nos comentários aqui, os comentários é uma conversa aberta entre a gente, que eu posso ler o que vocês acham, a opinião de vocês, enfim. Tudo que vocês quiserem comentar, é só deixar aqui embaixo, que aqui é o único lugar que vocês podem ter certeza que eu vou ler o que vocês escreveram. Já falei sobre alimentação e treino, agora eu acho que o assunto principal e mais importante, que é o porquê que isso fez tanta diferença na minha vida, como isso fez diferença na minha vida, e o porquê que você deve se importar com isso, por que que isso pode fazer tanta diferença na sua vida também. Cara, hoje tu pode estar vendo isso aí, pode estar pensando assim, mas isso faz diferença para você porque você sempre foi atleta, porque você trabalha com a sua imagem, porque, enfim, você vive desse meio. Cara, mas enfim, quando eu comecei, foi o que eu falei, eu só tinha uma intenção, que era deixar de ser magro, e eu não trabalhava com nada disso, eu não pensava, cara, isso aqui, gravar vídeo pro YouTube, era um bagulho que eu achava muito maneiro. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Tipo, música. É um bagulho, mano, que eu não vivo sem. É um bagulho que eu acho muito foda. Eu acho que uma das melhores sensações do mundo deve ser fazer um show. Mas é uma parada que, na minha cabeça, é impossível de eu fazer. Porque eu... Não é impossível não, mas eu acho que eu nunca vou trabalhar com isso. Porque é uma parada que eu acho muito foda, mas eu acho que é muito difícil. E eu não sei se eu conseguiria fazer, tá ligado? E YouTube era a mesma coisa que eu pensava na época, mano. Eu sempre assisti muito YouTube, sempre gostei muito de YouTube. Só que nunca foi algo que eu me vi fazendo, tá ligado? E hoje é uma parada que eu já falei aqui inúmeras vezes, que se eu puder e conseguir viver disso aqui, cara, se Deus quiser eu vou conseguir um dia. É um bagulho que eu acho muito maneiro e eu me vejo fazendo por muito tempo da minha vida. Enfim. E aí, cara, era a mesma coisa na época. A minha mentalidade era essa. Eu falo, cara, eu não trabalho com isso, eu só queria deixar de ser magro. Mas assim, se teve uma coisa que eu sempre pensei, e que foi assim, porra, e se? Tá ligado? Eu surfava, eu tava sempre ali postando minhas coisas do dia a dia, e eu pensava, cara, e se um dia aparecer algum trabalho de modelo, tá ligado? E se um dia aparecer uma parceria? E se um dia aparecer a oportunidade de posar pra uma marca, tá ligado? E aí, entre, porra, não tá com um físico bom e tá com um bom físico, faria completamente diferença, tá ligado? Então, assim, vocês hoje só estão, se você tá até aqui, provavelmente, se eu tivesse um físico, se eu não tivesse um físico minimamente legal, tá ligado? Estético ou funcional, enfim, o que você acha, tanto faz, você não estaria me ouvindo, tá ligado? Eu não teria lugar de fala para falar sobre lifestyle, sobre saúde, sobre treino, se eu não aparentasse, ou se eu não tivesse uma mínima experiência, tá ligado? Então, assim, porra, faz diferença, mano, faz diferença. A forma como as pessoas te veem faz diferença. Se você chegar num lugar exalando que você cuida da sua saúde, você tem um bom físico, você tem um abdômen, você tem um corpo, você tem um... Enfim, você esparecer que você se cuida, já é um sinal de disciplina, tá ligado? Então, assim, as pessoas já te olham diferente. As pessoas te olham, vê que você se cuida, vê que você é alguém que... muitas das vezes vai passar autoconfiança, muitas das vezes vai mostrar que você tem amor próprio, tá ligado? Então, assim, mesmo que você não tenha, o seu corpo, ele vai passar essa imagem para outra pessoa que tá te vendo antes de você falar alguma coisa. E, consecutivamente, mano, isso vai te trazer muito. Muito, tudo isso que eu falei, autoconfiança, tá ligado? Porra, irmão, eu era muito inseguro. Tem uma diferença absurda. Antes de eu treinar e depois de eu passar a treinar, antes de eu ter um bom corpo e depois de eu ter um bom corpo, a diferença de autoconfiança que isso tem, a diferença de amor próprio que isso tem, a diferença de disciplina que isso causa, tá ligado? Na academia, irmão, não adianta você ficar chorando se você deixar de comer ou comer algo que não era para você estar comendo. Não adianta você chorar, não adianta você espernear. Irmão, seu corpo não vai mudar. Você tem que estar na academia diariamente, você tem que estar se alimentando bem, senão seu corpo não vai mudar. Então isso te traz muita disciplina, tá ligado? Então é isso, mano. Isso é do esporte, tá ligado? Não só na academia, isso é do esporte em geral. Seja no tatame, seja numa quadra, seja num campo, independente de qual esporte seja, irmão. O esporte te ensina a ter disciplina. E a musculação é uma das que mais ensina, tá ligado? Porque ali, irmão, o seu corpo só responde aquilo que você faz, tá ligado? Não tem como enganar ninguém, não tem como você tentar enganar seu mestre, não tem como você... Enfim, ali o seu corpo ele vai responder exatamente ao que você faz, tá ligado? E essas coisas não acontecem só de forma direta. Tipo assim, treinei, fiquei bem, comecei a me achar bonito, já tô com confiança. Não, irmão. Você vai ver que vão aparecer, por exemplo, no meu caso, apareceram novos caminhos de emprego, os exemplos que eu dei. Eu posei para algumas marcas, algumas pessoas, eu fiz alguns trabalhos fotográficos, enfim. Isso vai te dando confiança, porque você pode não se achar bonito, irmão,
mas o mundo vai começar a te mostrar que você é. E aí eu acho que foi isso que foi acontecendo comigo até. Porque, tipo assim, no começo, por exemplo, foi o que eu falei, eu dei uma espichada de altura, tá ligado? E aí no começo eu achava até ruim isso, eu falava assim, caralho, eu ter crescido, eu ter ficado alto me atrapalhou, porque eu fiquei mais magro ainda, e eu era zoado por isso. E aí, porra, depois, caralho, quando tu fica bem fisicamente, hoje em dia, porra, eu agradeço muito a Deus pela altura que eu tenho, tá ligado? Porque se transformou em algo bom. Então, quando tu não tem autoconfiança, até aquilo que é bom se torna ruim pra você, tá ligado? Eu dei um exemplo meio fútil aqui, mas, cara, faz diferença em todos os ramos da tua vida, pode ter certeza, tá ligado? Mas, cara, assim, o que vai no começo, você vai estar muito empolgado, você vai treinar todo dia, se alimentar o melhor possível, mas a empolgação, a motivação, ela não vai te sustentar, tá ligado? Você tem que criar uma disciplina. Então, assim, o porquê que é mais importante você mudar dentro de você para depois você mudar fora, tá ligado? Porque é isso que vai te sustentar, mano. Você entendeu por que você tá ali todo dia. Por exemplo, independente, eu comecei porque eu queria parar de ser zoado. E aí, com o tempo, isso vai parar de acontecer. E aí, se você não tiver disciplina, depois que você conquistar esse seu objetivo, que muitas das vezes pode ser muito pequeno, tá ligado? Esse era o meu objetivo no começo. Só que olha a quantidade de coisa que isso me fez conquistar, tipo, comparado a isso. Isso era muito pequeno. Então, assim, porra, teu objetivo foi tipo assim, porra, sei lá, teve uma decepção amorosa. Irmão, vai passar um tempo, tu vai superar. E aí, depois que tu superar, tu vai largar a academia? Não pode. Teu objetivo é ficar com a menininha que ela não te dá atenção. Irmão, tá bom, um dia você vai conseguir ficar com ela, ou você vai ficar com alguma menina que você acha mais bonita que ela. E aí, depois disso, você vai parar? Não pode, irmão. Então, assim, o principal que tem que mudar primeiro, antes de qualquer coisa, é a tua mentalidade. Enquanto você já tá ali, começando a ir pra academia, começando a construir seu físico, já vai construindo tua mentalidade também, entendendo por que aquilo dali faz bem, o porquê que aquilo dali muda a tua vida, aquilo dali melhora teu sono, aquilo dali diminui tua ansiedade se você tiver, diminui o estresse, te dá confiança, te dá amor próprio principalmente. Então assim, irmão, porra, são inúmeros motivos grandiosos comparado provavelmente ao seu único motivozinho para você começar, que é o que acontece. Muita gente começa por um motivo desse tamanho, passa 3 semanas, a pessoa já não aguenta, já não nem liga mais pro motivo que ela tinha começado e simplesmente larga a academia. Então, assim, constrói o seu corpo, mas ao mesmo tempo e principalmente constrói a sua mentalidade. Esse foi o que, provavelmente, o que me levou tão longe, assim, podemos dizer que eu cheguei muito longe comparado a quando eu comecei. Porque, mano, se eu fosse só pelo motivo que eu entrei na academia, eu já teria largado há muito tempo. Até porque, tipo assim, eu não sei uma pessoa que me zoava na época que tá melhor fisicamente que eu. Então, tá ligado? Eu podia ter parado há muito tempo, tá ligado? Então, assim, até porque as pessoas que te zoam, as pessoas que zoam alguém, geralmente elas são muito mais inseguras que a pessoa que tá sendo zoada, tá ligado? Então, assim, elas só fazem aquilo dali pra, tipo assim, tentar diminuir, amenizar a insegurança dela própria. Enfim, isso é assunto para outro vídeo também. Então é isso. Eu falei um pouco aqui da minha experiência. Se vocês quiserem que eu fale sobre mais algum assunto, lembrando, eu só vou falar assunto daquilo que eu entendo minimamente. Obviamente eu não vou, abrir a boca aqui para me meter em assuntos que eu não tenho experiência ou que eu não conheço. Enfim. E é isso, rapaziada. Tô aqui para falar um pouco do que funcionou para mim e espero que ajude vocês um pouco também. Se tiver gostado do vídeo, deixa aí nos comentários o que tu achou desse formato. Deixa aí sugestões também para os próximos vídeos. Deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziadinha. Me sigam nas outras redes sociais também. E é nóis.